Esse episódio foi trazido em parceria com a Impulso Neto, plataforma gratuita para impulsionar o seu crescimento profissional. Seja bem-vindo a mais uma edição do PodTag, mais um episódio. Edição, tô acostumado a falar edição por causa dos meetups. Mais um episódio do PodTag. Eu sou o Luiz Gonçalves e, atendendo a pedidos, estamos com o episódio número 2 aí do papo sobre Quarkus, a framework aí que promete que o Java vai rodar rapidamente, de forma leve, estruturada, em larga escala. Olha só, é o novo filme da Disney. Não, brincadeira. E aqui na bancada, no board de hosts desse podcast que você tanto ama, aquelas pessoas queridas que estarão aí à frente dessa temporada, a voz dela que você já ouviu a risada, a nossa querida e amada Iana Gonzaga. Boa noite, Iana, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Vamos descobrir então a resolução das perguntas que ficaram na minha cabeça. Como é que é o negócio? Olha só, até parece que é no mesmo dia. Né? Essa é só pra quem pescou. Só pra quem pescou. E o grande mestre aí, que diz que não é Java Man, Kotlin Man. Exatamente. O Clássius Martin Kotlin. Não, desculpa, não deu certo. Boa! Olha a piadinha infame aí, né, cara? Pois é, estamos aí para bater mais um papo a respeito desta maravilha que promete muito e cumpre. O Quarkus está aí para provar que Java é rápido e leve, ao contrário do que muitos pensam, né, Luiz? Ao contrário do que muitos e o Luiz pensam. Olha, cara, eu sou desenvolvedor de JavaScript tem alguns anos, eu tiro sal de Java. Mas, cara, na hora que vocês não sabem a alegria que é apagar no último módulo, você vê que foi 128 GB da sua máquina que limparam, assim. Então, falar de pesada por pesada, acho que a gente não tem muita moral. Mas enfim, chega da minha cota de falar bem Java. Não esqueça de entrar na comunidade do PodTag, podtag.com.br, clica lá em cima, comunidade do Discord e entra. Quando você entrar, você fala assim, Java é leve. Vamos ver quantas pessoas concordam com você. Eu concordo. Eu concordo. Vai ter 2 curtidas, vai ter 2 likes lá, só isso. Não, brincadeira. No outro episódio que a gente gravou de Quarkus, a gente estava explicando um pouquinho quais são os diferenciais, o que é, dando um contexto sobre essa ferramenta aí, tirando todas as brincadeiras que realmente vem para mudar muito o jogo dentro do desenvolvimento Java, né? O Clássico comentou ali sobre o GraalVM, sobre como você consegue utilizar, inclusive, a própria JVM para isso, e foi bem bacana. Bom, hoje então, a gente vai cumprir o que faltou da outra pauta, que é comentar um pouquinho aí quando que você deve usar, se deve usar em todos os momentos, como que começa e tal, e alguns desses pontos. Então a primeira coisa, cara, ficou um ponto, até algumas pessoas perguntaram sobre JVM, comparar um pouquinho com o nativo. Você consegue fazer um comparativo em relação a isso, cara? Então, o Quarkus ele traz essas opções aí e muita gente fica na dúvida porque muito dos tópicos que ele aborda é baseado na questão do quanto o nativo é rápido, quanto o nativo é leve, e muita gente inclusive deve pensar de antemão, né, é compilado, é nativo, deve ser mais rápido, deve ser mais leve, deve ser mais eficiente. E o Quarkus traz essas duas opções e ele tem um motivo para não trabalhar somente com nativo. Porque quando a gente coloca em produção, e a maior parte dos workloads, dos trabalhos que a gente coloca para rodar aí com Java, geralmente são servidores de back-end que vão ficar rodando por algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos, dependendo do software aí. E nesse cenário, na maior parte das vezes, a JVM faz um excelente trabalho. Inclusive, se for olhar muitos benchmarks por aí, a performance da JVM ela é comparável em execução de certos algoritmos complexos a um código em C, a um código em Go. Então, a performance que você tem na execução de algoritmos na JVM é muito boa, depois que ela aquece, depois que o JIT trabalha, porque enquanto o código está sendo executado, a JVM ela analisa o código-fonte, ela vê os pontos de lentidão, vê os pontos mais lentos, e ela vai lá e compila aqueles métodos, aquelas execuções para código nativo em tempo de execução. Um diferencial significativo, a compilação ela ocorre na máquina onde a JVM está rodando. Então ela consegue compilar com instruções específicas daquele tipo de processador. É diferente de você compilar algo na tua máquina para rodar em outra máquina, que você tem que trabalhar com compilação com instruções genéricas. Então a JVM ela consegue fazer um trabalho muito bom aí de realocação de memória, estruturas que só pelo fato de ser uma VM é permitido. E quando você vai para o nativo você perde. Então o nativo não é a melhor dos mundos e a JVM não é a melhor dos mundos. Cada um cabe muito bem num cenário. E essa é a beleza
beleza do Quarkus, que ele te dá as duas opções e dependendo do cenário que você vai enfrentar, você tem um arsenal na mão de possibilidades para poder escolher. E aí, olhando para onde que eu poderia aplicar a nativa JVM e quando que uma vantagem frente ao outro, na maior parte dos workloads que eu vejo de trabalho, que está trabalhando de servidor de back-end, trabalhar com aplicação em JVM é o suficiente. Então você não precisa ter a complexidade do nativo, o tempo de build do nativo é muito superior ao tempo de build da aplicação normal, da aplicação JVM, e você acaba abrindo mão de reflection, de outras questões que podem vir a fazer falta para o teu software. Então, a nível de vantagens, eu diria que para a maior parte das aplicações hoje, o nativo é desnecessário. Mas ele é muito bom e ele é muito útil quando a gente fala de aplicações serverless. Sim, agora é possível usar serverless com Java, porque antes era inviável, você ia inicializar, se demorava 200 milissegundos, 170 milis, que é o tempo de boot de uma JVM, para começar a responder. Então isso acrescia a cada ping que você tinha de cada request, então é inviável. Hoje em dia com o Quarkus isso é perfeitamente factível de ser aplicado. Em modelos onde você tem jobs rápidos de execução ou quando você precisa de um paralelismo extremo. Então eu estou falando aí de 100, 150 instâncias do mesmo software rodando. Se cada um deles tiver o bootstrap da JVM junto, consumindo aqueles 50 megas de memória que a JVM precisa para estar no ar, aí colocando isso em proporções fica inviável. Então nesses casos realmente faz sentido você ir para o nativo, mas tem que estar ciente do que você está abrindo mão quando você vai para o nativo. Então apesar de ser uma coisa muito bonita, muito prática, o nativo não é para todos os casos. Eu diria que não é para a maioria dos casos, mas é uma opção muito legal da gente ter na mão. Você sabe se existe alguma coisa de embarcados nesse contexto ou não se usa Java para embarcados? Desculpa, pergunta de noob aqui. Então, eu tô meio por fora até da parte da Graal VM, mas pelo que eu tava vendo, eles estavam avaliando builds para ARM. Então, a gente poderia trabalhar com embarcados nesse cenário sim. É claro que você não vai chegar na eficiência de um Rust, quando a gente tá falando de embarcados de baixíssimo processamento e baixíssima memória, aí realmente a gente tem que ir para outras linguagens. É aquela coisa, não existe uma linguagem que seja utilizável para tudo. Mas a gente tá falando de embarcado, sei lá, um Raspberry Pi, que você precisa ter você já tem bastante memória ali, é perfeitamente acessível trabalhar com Java. Inclusive tem aplicações que rodam Raspberry Pi com JVM. Rodando no Native é mais vantagem ainda, né? Faz sentido. Perguntei aqui porque você comentou alguns cenários, me veio esse na cabeça que talvez um nativo, como você tá pensando especificamente naquele hardware, naquele contexto, sim, talvez faça mais sentido, né? Sim. Bom, mas avançando um pouquinho aqui, você comentou no outro episódio e até dentro da tua argumentação deu pra sacar que existem alguns contextos que talvez não seja a melhor, não é que seja o melhor contexto para não usar o Quarkus, mas talvez questionar o uso em algum momento, em algum contexto. Então a pergunta é, quando que você usa Quarkus ou quando se usa, sei lá, o Graal VM, quando tomar a decisão de usar a JVM? Dá um contexto aí desse momento. Então, para aquele ouvinte nosso que está ouvindo, que trabalha lá na indústria, que tem aquele servidor JBoss com 16 GB de memória rodando num cluster, deve estar pensando, puta, vou chegar amanhã pro meu chefe e falar, vamos migrar tudo isso para Quarkus. Cara, calma. O Quarkus ele é mais voltado quando a gente olha para aplicações em nuvem, aplicações escaláveis, e aí nuvem eu falo nuvem privada ou nuvem pública. Então você pode estar falando dentro do software da tua empresa, mas não compensa você pegar aquele teu software antigo e querer reescrever ele em Quarkus e vai achar que ele vai mudar totalmente, não, vai ser um desperdício de tempo se você não repensar várias decisões arquiteturais ali dentro. Então eu recomendaria fortemente pensar em Quarkus para novos softwares ou para softwares mais leves, para jobs menores nesse início, e se você está começando alguma coisa do zero, ele é um excelente candidato. Mas assim, ele não serve, por exemplo, para IoT, como você comentou, eu acho que ele não é viável para esse cenário. Até pouco tempo atrás ele era viável somente para aplicações servers, hoje ele é viável para se trabalhar com CLI, mas mesmo assim é algo relativamente novo, então eu não sei em que pé está a estabilidade disso, ainda não desenvolvi nada com CLI com ele, e assim, existem várias soluções no mundo Java que são mais bem provadas para você utilizar em outros cenários, por exemplo, desktop. Então não seria viável você hoje querer aplicar Quarkus no desktop. É algo que, assim, ele ainda não faz isso da melhor forma possível e talvez nem seja o objetivo. Ou você tem um time que já é especialista em trabalhar com Spring, já usa Spring Boot, já tem várias aplicações de Spring Boot, não é por causa de todas as vantagens do Quarkus que você vai querer migrar a tua empresa inteira. Não. Se quiser experimentar ele num projeto menor e ganhando expertise, mas tem que ter ciência de que apesar de ele ser muito simples de se migrar para ele ainda é uma nova tecnologia. Ele vai exigir que você entenda coisas novas, que você vai abordar problemas novos e isso vai ter um custo. Então, como qualquer tecnologia, fica o aviso. Ele não é a tecnologia perfeita que vai resolver todos os teus problemas com zero custo de migração. Então, ele é muito bom, ele faz muito esforço no sentido de ser um sentido de migração para vários softwares
mais legados, mas ele não é assim, extremamente simples, né? Então pensa 2 vezes antes de pensar em migrar aquele legadão lá. Mas pra coisa nova, talvez já compense ir direto, então. Com certeza. Se você já tem um time com certa expertise em JTE ou em Spring mais recente e quiser trabalhar com ele tá ali disponível para... assim, ele supre basicamente tudo que uma aplicação corporativa precisa utilizar hoje em dia. E ele é compatível com todas as libs do Java. Então, se você não quiser ir pro Native, você consegue rodar com qualquer coisa no Java. Se você quiser ir pro Native, você tem que ver se tem uma extension daquela lib. Por exemplo, quero usar o Apache Camel, que é para integração de sistemas. Tem uma extension do Quarkus para Apache Camel. Isso significa que o Apache Camel daquela extension foi otimizado para ser utilizado no Quarkus. Então, o que é isso? Ele não faz reflection, ele já faz toda a análise de código em tempo de compilação. Então, todas essas melhorias são concentradas em coisas que o Quarkus chama de extensions. Então, se você quiser coletar o valor efetivo do Quarkus, avalie se o framework que você está usando tem uma extension. Se não tiver, sinta-se à vontade para contribuir com a comunidade. Ele é bem aberto para quem quiser subir lá uma alteraçãozinha dessas, não é algo complexo. E assim, mas tem muita extension lá. Tem extension para configuração, para monitoramento, para integrar com Jagger, para integrar com base relacional, para integrar com MongoDB, para integrar com Kafka. Para o que você precisar, deve ter uma extension lá que está te atendendo, que a comunidade foi necessitando e foi criando. E como o Quarkus tem esse modelo de extensibilidade, é muito legal de ver que tá surgindo essas opções, né? E quanto a, por exemplo, a projetos grandes, como que ele é indicado para começar? Para você iniciar um projeto com ele, grande ou pequeno, ele tem, como o Spring Boot tem também, que seria o maior concorrente dele hoje, olhando a nível de funcionalidade e aplicabilidade, né? Ele tem um Getting Started lá que você diz, eu quero essa extension, quero criar um projeto com esse nome, nesse pacote, e clica num botão e ele baixa o projeto pronto para você. Então, automaticamente, você tem um projeto na mão. Dali para frente, é como qualquer outro projeto Java. Se você trabalhar com uma arquitetura bem feita, com uma modelagem bem executada e utilizar o framework na sua totalidade, um projeto grande pode nascer muito bem a partir dele e se manter por um bom tempo, um baixíssimo débito técnico. Mas eu consigo migrar um projeto desse, um projeto grande, para tentar trabalhar com ele? Consegue, se esse projeto, assim... Se ele estiver bem estruturado, né? Exato. Existe um custo embutido nesse processo. Se você não tiver, por exemplo, acoplamento com o sistema de arquivos, não adianta nada você ir para o Quarkus e a tua aplicação não foi desenvolvida pensando nos 12 fatores. Daí você utiliza lá análise, integração por arquivo, que é uma coisa contrária à visão de container, né? Então, começou a esbarrar nessas limitações da arquitetura daquela aplicação legada, aí começa a inviabilizar até as vantagens que o Quarkus oferece. Mas partindo da premissa de que o software é um software já voltado para uma visão mais cloud native, o Quarkus pode ser uma opção muito simples de se migrar. Como eu comentei no episódio anterior, eu migrei em uma semana uma aplicação legada, escrita para Wildfly, para rodar dentro do Quarkus em container. Mas isso vai muito da arquitetura e da complexidade da aplicação, né? E se for aqueles projetos de faculdade feito com Glassfish? Pronto, NetBeans? Aí você senta e chora, né, cara? Você senta, chora, recobra a consciência, vai lá e começa a escrever do zero, né? Quem tem o JSP feito... Não, brincadeira. Cara, você fez um comentário bacana sobre algumas integrações que é possível fazer, você montou até alguns cenários. Se você está usando Spring, por exemplo, você consegue usar. Se você está usando Annotations, você consegue usar no Quarkus também. Se você está usando programação reativa, se está usando programação imperativa, você montou vários cenários. Sim. E deu para ver que o Quarkus ele é bastante flexível para aquilo que o time tiver rodando, né? Para que o desenvolvedor tiver ali na hora. Aí a minha pergunta é a seguinte, outros frameworks Java, ele consegue conversar legal? Tem um trabalho de refaturação grande? Ou isso depende também? Qual que é o esquema aí? Então, ele depende muito, porque a grande vantagem é que assim, a maior parte do mundo Java hoje se divide entre aplicações construídas em JTE e aplicações construídas em Spring. A gente está falando aí de aplicações que já são consolidadas no mercado, que os desenvolvedores já têm hábito de utilizar. Para esses dois cenários, que são a esmagadora maioria do mundo Java hoje, no cenário corporativo, o Quarkus cai como uma luva, porque ele traz 100% de compatibilidade com a especificação JTE. Aí eu tô falando da especificação JTE, mas não aquele JTE legadão, DJB, e ficar trabalhando com JCA, e aquela sopa de letrinha legada que todo mundo não quer saber de usar, porque é velho, não. Tô falando de coisa nova, de JPA, de tecnologia mais que tá no dia a dia do desenvolvedor. Então isso o Quarkus compatibiliza. E recentemente, aí, alguns meses atrás, eles começaram inclusive a compatibilizar com o modelo de anotações do Spring, já avisando esse público, também esse outro lado do público que trabalha majoritariamente com Spring. Então, por exemplo, o Quarkus ele é construído essencialmente sobre
o CDI, que é uma especificação concorrente do Spring. Então é um sistema de injeção de contexto de dependência. A implementação oficial é o Weld. O Weld ele é um cara que faz interpretação de notação, ele tem um gerenciamento de memória mais voltado para servidores, e o Quarkus ele foi lá, olhou para aquela especificação, então para você utilizar, você usa igual você usaria o Weld, mas ele tem uma implementação própria que é chamada Arc. E essa Arc é uma implementação extremamente leve, muito mais simples, muito mais fácil de ser utilizada a nível de compatibilidade com outros frameworks. Então ele foi criado já visando esse nível de compatibilidade. E olhando para esse cenário, então eles conseguiram trazer o Arc para ler inclusive as anotações e os metadados do Spring. Então você vai estar rodando o Quarkus com o Arc, mas você pode pegar o mesmo código que você rodava no Spring e colocar lá dentro que ele vai saber ler. Então essa que seria o grande diferencial. Mas agora se for pegar qualquer outro framework de injeção de contexto de dependência, ele já não é tão compatível. Você pode escrever módulos para compatibilizar, mas aí é um trabalho um pouco a mais, né? Essa que seria a grande questão de compatibilidade dele. A nível de framework, por exemplo, hoje você pode trabalhar com ele com JAX-RS para escrever a parte REST, né? Framework para REST. Você consegue trabalhar com JAX-RS, que é o padrão de qualquer aplicação JTE. Você consegue usar a base do Spring e você consegue utilizar também, por exemplo, o Vertex, que é um cara que é extremamente complexo de ser utilizado e, assim, quando você trabalha com ele dentro do Quarkus, ele fica muito simples. Então ele abre esse precedente para você poder trabalhar, né? Até porque o Vertex é a base de trabalho dele. Mas um negócio legal para quem vem do Spring Boot, que reclamava muito do mundo JTE, que ele traz como um passe de mágica, assim, é aquela simplificação de configuração. Então o pessoal olhava pro Java e dizia, não, Java é cheio de XML, Java é cheio de arquivo de configuração, e o Quarkus ele olhou pro Spring Boot e aprendeu muitas lições com ele. Colocou JSON em tudo, pronto, resolveu. Colocou YAML. Pronto, agora sim. Agora sim, agora a gente vai. Não, mas ele trabalha muito sobre aquela questão da convenção sobre a configuração, né? Que é algo que vem inclusive do Rails, de outras linguagens mais antigas e mais produtivas, né? Outros frameworks mais antigos e mais produtivos que fizeram história aí nesse cenário. E o Quarkus aprende isso e traz isso para o mundo Java. Com todas essas vantagens já citadas, você consegue, por exemplo, com pouquíssima configuração, colocar uma integração com o Hibernate funcionando. Com zero configuração, você consegue, só criando uma classe anotada com o você já consegue ter um serviço REST no ar. Então, ele é muito mais simples do que aqueles projetos antigos que tinha que ficar mexendo em Web XML, Faces XML, Diabos XML, aquela monteira de XML que existia para você utilizar no Java, né? Então, o Quarkus traz isso de forma muito simples. E o legal dessas extensions é que existem também extensions para outras linguagens. Então, se a gente está falando de linguagem de JVM, você não é obrigado a trabalhar só com Java. Então, o Quarkus ele é compatível, por exemplo, com Kotlin, meu queridinho, que eu fortemente utilizo ele e indico com Kotlin, mas ele tem compatibilidade com outras linguagens de JVM também. Não sei como é que está o nível de compatibilidade com Scala e Groovy, que seriam as duas outras maiores, mas eu sei que é possível porque basicamente é uma API Java normal, né? Então, no fim das contas, tudo vira bytecode ou código nativo. Então, é bem legal de ver que eles não te restringem nem na linguagem que você vai utilizar, né? Ô, Clécius, sim? Diante de tudo isso que você falou, o que o Quarkus ele tem a acrescentar na indústria 4.0 e quais suas principais dicas para a pessoa utilizar o Quarkus? Então, para acrescentar aí a nível de indústria 4.0, eu como um zero à esquerda a nível de gestão, né, eu diria basicamente que o Quarkus ele tem como acrescentar produtividade. Isso é uma coisa muito importante porque a produtividade ela entrega, além de uma economia para a empresa, você vai economizar muito tempo que era gasto com burocracias da linguagem e dos frameworks. E isso vai se transformar em velocidade do processo. Time to market, então você vai acabar entregando o teu software mais rápido, você não precisa ficar se preocupando com 1001 configurações ou 1001 estruturas, ele já vem pronto para ser rodado em container, então com um comando do software que você acabou de baixar, você já consegue gerar um container e subir para produção, ele é muito rápido de ser feito. Como ele é orientado a padrões, é muito fácil de você achar desenvolvedores para ele, então ele realmente traz essa simplicidade de você expandir a equipe e de quebra ele ainda torna mais atrativo para o time, porque como ele tem esse developer join, né, ele é agradável para o desenvolvedor, o time acaba não tendo aquele desgaste de trabalhar com tecnologia legada e você acaba tendo uma retenção de talentos melhor. Porque ninguém merece trabalhar com legado, pelo amor de Deus, né? Com certeza, né, cara? A gente terminou de escrever hoje, já vamos deletando o código e reescrevendo, né? Assim. E dicas, eu traria, assim, uma visão prática de quem já aplicou ele em produção e quer ver coleta de valor efetivo, aí eu diria para avaliar outras soluções que tornam o Java mais compatível com nuvem e conciliar com ele. Por exemplo, OpenJ9 é uma JVM que faz mágicas para rodar em container, então eu recomendaria muito trabalhar com ela. Eu tenho
tenho software em produção rodando hoje com 32 MB de memória em módulo JVM, que é algo impensável em maior parte do software Java, porque 32 é o que o Spring consome para escrever o textinho inicial de inicialização dele. Então, dá uma olhada nas questões, por exemplo, Kubernetes, dá uma olhada no nosso episódio de Kubernetes lá, porque ele casa muito bem com o modelo de orquestração e autoscaling do Kubernetes. Ele tem extensões para exportar métricas para o Kubernetes, então você consegue fazer um monitoramento pesado dele em cima disso. E assim, dá uma olhada nas boas práticas, essencialmente isso, porque independente da tecnologia, o que faz um bom software são boas práticas. Então dá uma olhada desde boas práticas de design de software e também nos 12 fatores. Não sendo repetitivo, é o terceiro episódio que eu cito esses caras e eu vou falar ainda deles no episódio inteiro, porque eu acho excepcional para quem quiser trabalhar com software Java em produção. Os 12 fatores são uma bíblia para se ler, assim. Então seria essas dicas que eu deixo pro nosso ouvinte aí, e qualquer dúvida eu tô à disposição também. É só dar um grito lá, Twitter, na comunidade, principalmente. Chega lá, tira as dúvidas e a gente vai auxiliando. Muito bom. Isso é um prato cheio para quem é de gestão também, porque muitas dessas burocracias vão ser quebradas. Com certeza. Não esqueçam de entrar na comunidade do PodTag. podtag.com.br, nós estamos lá, vamos tirar todas as dicas, falar besteira, falar de filme, de série, saber como tá a quarentena de todo mundo. Nós estamos lá à disposição. Curta, compartilhe esse episódio, fale pro amiguinho que Java não é lento e Java não é pesado, é ele que tá fazendo errado. E... PodTag, abraços, tchau! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.